Boa noite, meus irmãos, amada igreja. Estamos juntos nesta noite, eu aqui, você em casa, e nós queremos edificá-los através de um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos lidar hoje com um assunto de natureza muito prática, muito que faz parte de nossa experiência diária. Nós queremos falar do nosso crescimento espiritual e emocional através de conflitos. Nós encontramos em nossa peregrinação por essa vida conflitos pessoais, conflitos familiares, conflitos dentro da igreja, né? E precisamos entender que conflitos não são necessariamente bons ou ruins, eles são neutros. Seria bom da nossa parte não qualificarmos os conflitos como bons ou ruins. Vai depender muito da nossa atitude, vai depender muito da forma como nós reagimos aos conflitos que incidem sobre a nossa vida e sobre a nossa experiência. É importante nós admitirmos que, se quisermos amadurecer espiritualmente, se quisermos amadurecer emocionalmente, nós precisaremos enfrentar os conflitos. Logo no primeiro século da igreja cristã, houve um grande problema, uma divisão na igreja, levantaram-se dois partidos, um partido dos judaizantes e um partido dos gentios. Os judaizantes então entendiam que os gentios tinham que praticar os princípios da lei mosaica para serem autênticos cristãos. E esse grande conflito, essa divisão que se esboçava, foi plenamente resolvido no Concílio de Jerusalém, capítulo 15 do livro de Atos. Então, a igreja do Novo Testamento sobreviveu a um grande conflito teológico que eles enfrentaram logo no primeiro século. Nós queríamos dividir então com vocês nesta noite alguns pensamentos sobre conflitos. Poderíamos imaginar uma vida cristã ideal sem conflitos, sem divergências, mas ao mesmo tempo seria uma vida espiritual sem crescimento. Um famoso psicólogo chamado Jean Piaget certa vez disse que o conflito é a crise que possibilita o crescimento. E realmente ele tinha razão. Crescer emocionalmente e extensivamente crescer espiritualmente, e eu pessoalmente creio que não é possível ser uma pessoa madura espiritualmente falando se esta pessoa não for madura emocionalmente. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas atitudes, né? Com aquela parte da nossa vida que fica abaixo da linha daquilo que é conhecido, né? Aquela parte do iceberg que fica submersa
é o mundo das nossas atitudes, das nossas reações. Nós somos muito bons em planejar as nossas ações, mas a verdade é que nós nos revelamos, tal como somos, através das nossas reações. É por isso que há um ditado muito interessante que diz que o esporte, ele não forma o caráter da pessoa, mas ele demonstra o caráter da pessoa, porque é ali que nós vamos nos aperceber das reações das pessoas, né? E aí então poderemos avaliar se elas são mais ou menos amadurecidas em sua vida. O fato então é que crescer dói. Passamos por muitas situações dolorosas e com isso vamos nos tornando a pessoa que Deus planejou que nós seríamos. Então quero defender aqui com vocês a ideia de que às vezes vale a pena passar construtivamente por certos conflitos, né? Porque existem benefícios. Por exemplo, tudo que está no nosso coração vem à tona durante um conflito. Um segundo benefício é que conflitos fortalecem as qualidades do nosso caráter. Como cristãos, nós sabemos que a humildade é uma virtude extremamente importante para um cristão. Jesus mesmo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, conflitos nos mantêm humildes e dependentes de Deus. Eles nos trazem um benefício de nos levarem a examinar as nossas motivações. Somos obrigados a examinar o nosso coração, lidar com o nosso coração, lidar com as nossas emoções. Uma outra coisa positiva que os conflitos fazem é que eles revelam algumas falhas ocultas do nosso caráter, às vezes da nossa visão e às vezes até mesmo da nossa doutrina. Nós podemos ter falhas que são ocultas, às vezes para nós mesmos, não somente para os outros. E quando então entramos num conflito, o conflito acaba revelando esse lado falho ou sombrio da nossa própria pessoa. Conflitos também nos ensinam uma coisa muito importante: a sermos cuidadosos no nosso relacionamento com outras pessoas, né? Porque os conflitos, eles nem sempre são resolvidos rapidamente, né? Então, uma pessoa experimentada na vida, ela vai tomar cuidado com as suas palavras, com as suas ações, atitudes e reações, para não ferir as pessoas, porque conflitos interpessoais não são resolvidos rapidamente. Então vimos aí uns 6 ou 7 benefícios de lidarmos corretamente com os nossos conflitos. É preciso que nós sejamos também sábios em admitir que não existe mal que não tenha uma causa. Então, é importante que, honestamente, ao entrarmos num conflito,
familiar, doméstico ou um conflito na igreja, é muito importante que tenhamos honestidade, integridade para examinar as causas do conflito. Às vezes há uma inconsistência da nossa parte na observância de determinados princípios bíblicos, né, que são claramente estabelecidos na igreja. E isso é uma fonte de conflitos. Violarmos, por exemplo, padrões que são claramente ensinados na Bíblia, e se são ensinados na Bíblia, precisam ser ensinados também na igreja. E se nós violamos esses princípios, esses padrões bíblicos, entramos em conflitos interpessoal. E também, se nós não temos claro uma visão para a nossa vida, um propósito para a nossa vida cristã, é evidente que nós vamos colidir com pessoas que têm esse propósito, esse senso de missão para a sua vida, não é? Uma outra fonte importante de conflitos na nossa vida são decisões precipitadas que nós tomamos. Às vezes decidimos coisas sem orar, sem dependermos de Deus, não é? E isso pode se tornar uma grande fonte de problemas. Quero encerrar essa lista de causas dizendo que a falta de praticar o princípio bíblico do perdão vai motivar muitos conflitos interpessoais, quer dentro do lar cristão, quer na igreja. Então nós precisamos sempre perdoar. O pecador, ele deve ser sempre perdoado, ele deve ser sempre amado. Temos que fazer uma diferença entre o pecado e o pecador. O pecado, sim, nós devemos abominar. O pecador, nós devemos perdoar, nós devemos amar. A propósito, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Devemos agir como discípulos de Jesus Cristo, exatamente desta forma, com relação a outras pessoas. A princípio dessa reflexão, eu disse a vocês que a igreja primitiva sobreviveu a um conflito teológico terrível. E eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, você também vai sobreviver aos seus conflitos e você vai sair desses conflitos como uma pessoa melhor, com um caráter mais aprovado, com atitudes mais cristãs, com reações mais construtivas do que destrutivas. Bem, eu queria dar alguns conselhos práticos aqui quando você entrar em um conflito com algum irmão na igreja, ou mesmo dentro de casa, com a esposa, com o marido ou com os filhos, não importa, não é? Um princípio muito importante é que você seja uma pessoa capaz de se comunicar com eficácia, né? E principalmente comunicar sem magoar, sem ofender, não é? Tenha a coragem e a serenidade de confrontar a pessoa com quem você está tendo um conflito. Tenha o cuidado e a paciência de coletar todos os fatos de ambas as partes que estão as pessoas envolvidas no conflito. Seja sábio, não lide com fragmentos
da verdade, não é? Procure conhecer todos os fatos antes de ter um diagnóstico precipitado, acusatório, abusivo, não é? Que não vai construir uma restauração neste conflito. Quero te aconselhar também, quando estiver em um conflito interpessoal, evite de criar categorias de pessoas. É muito comum no meio cristão que quando uma pessoa pisa no seu calo, imediatamente você rebaixa aquela pessoa no seu imaginário, né, a uma categoria mais inferior. E quando a pessoa te elogia, te favorece em alguma coisa, você tem a tendência íntima de colocá-la numa categoria mais superior, né? Então, evite de fazer isso. Não crie categorias para as pessoas, né? Uma outra coisa importante para você saber é que a nossa mente, ela é muito dada a criar conclusões exageradas, né? Então, sabendo disso, quando você entra num conflito, procure não exagerar as suas emoções ou as suas interpretações a respeito da pessoa ou das pessoas com quem você tem as suas diferenças, né? Vamos lembrar que o diabo é um grande mestre do engano. E ele, quando ele assola um ser humano, ele usa sempre um pouquinho da verdade. Digamos que ele use aí em torno de 10% da verdade e coloque em cima desses 10%, 90% de mentira, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso ao apurarmos os fatos relacionados a um conflito, a uma diferença qualquer que você tenha com outras pessoas, né? Um outro conselho é que você deve saber que um conflito, como tudo na vida, ele tem uma superfície e ele tem uma profundidade. Não lide superficialmente com o seu conflito. Procure abordá-lo em profundidade. Finalmente, eu quero passar para você uma classificação muito educativa de 5 formas que as pessoas têm de resolver os seus conflitos. Cada pessoa tem um estilo predominante de resolução de conflito. E às vezes nós usamos mais de um estilo para resolução de conflitos em nossa vida, né? Mas nós temos ensinado aqui na igreja, no aconselhamento, lidando com as pessoas, com os casais, que existem pelo menos 5 estilos mais frequentes de resolução de conflito. E existe uma técnica mnemônica, isto é, para nós memorizarmos, que identifica cada estilo com um determinado tipo de animal, que personifica esse estilo. Por exemplo, há pessoas que têm o estilo tubarão de resolver os seus conflitos. É aquela pessoa que diz assim: você perde e eu ganho, porque eu estou certo e você está errado. Pronto, está tipificado o tubarão. Estas pessoas são muito assertivas, elas sabem o que elas querem, elas estão cuidando de atingir os seus objetivos. Elas não se preocupam tanto com o relacionamento, elas não se preocupam tanto
com as outras pessoas. Um segundo tipo de resolução de conflito é aquele que diz assim: eu me retiro. É o estilo da tartaruga. Eu considero que esse é o pior estilo de se resolver conflito, ou melhor, a tartaruga não resolve conflito algum. Uma pessoa que tem esse tipo de estilo, ela não cresce emocionalmente, porque ela está sempre se retirando. Bom, isso me incomoda, vou sair dessa situação desconfortável. A pessoa não se relaciona de uma forma construtiva. Então, essas pessoas são as tartarugas. Um terceiro estilo é o estilo do ursinho. É aquele que diz assim: eu sou bonzinho, eu preciso de você, então eu vou suportar as suas mazelas, eu vou ceder, eu perco e você ganha. Então a pessoa que tem esse estilo de resolver conflito também não resolve conflito, ela está criando oportunidade para ter uma enxaqueca nervosa, para ter uma úlcera gástrica. O ursinho vai somatizar todas as frustrações que ele ou ela estão sofrendo no relacionamento com outras pessoas. Existe um quarto estilo, que é o estilo da raposa. A raposa, nas fábulas, né, de La Fontaine e outras, é sempre visto como um animal esperto, sagaz. Então, o que a raposa faz? A raposa diz assim: olha, não vamos brigar, vamos negociar e vamos entrar num consenso. Eu ando a metade do caminho, você anda a metade do caminho. Eu perco um pouco, você perde um pouco. Eu ganho um pouco, você ganha um pouco. Essas são as pessoas que adotam o estilo da raposa. É evidente que é melhor que os outros, né? É melhor você ser uma raposa do que um tubarão, do que uma tartaruga, do que um ursinho, mas ainda não está excelente. O quinto estilo de resolver conflitos seria aquele que nós entendemos que deveria ser o estilo dos cristãos, daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Eles vão enfrentar, sim, o conflito, porque essas pessoas sabem que nós crescemos quando enfrentamos os conflitos construtivamente, com uma atitude correta no nosso coração, né? Então, esse quinto tipo, que é tipificado na figura da coruja, né, que é considerado uma ave, uma criatura inteligente, né? Então, a coruja vai trabalhar as suas divergências. Ela vai procurar comunicar claramente os seus sentimentos, sem ferir o seu interlocutor. Então, a coruja tem aquela convicção de que o conflito é neutro, ele não é nem bom e nem ruim, e que tudo vai depender da minha atitude quando eu entro em um conflito, né? Então, a coruja, ela quer manter o relacionamento sem perder a sua integridade. Por exemplo, os estilos do ursinho e da tartaruga são terríveis, do tubarão, porque a pessoa está comprometendo a sua integridade. Então nós vemos aqui um ponto altamente positivo da coruja, é que ela quer o relacionamento sem, contudo, perder o seu propósito, os seus objetivos
e o seu amor próprio, a sua autoestima, né? Então, esse estilo seria a maneira construtiva de nós resolvermos os nossos conflitos. E estamos já acabando, eu queria encerrar citando um texto muito importante da Palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 20, você tem aquele texto tão importante em que Jesus, naquela última Páscoa, naquela última ceia, ele lava os pés dos seus discípulos, não é? Ele sendo o maior de todos os líderes, sendo Deus, sendo o Messias, ele, naquele momento, não há nenhum milagre ali, mas há um ensino de natureza muito profunda para a igreja. E Jesus diz assim no versículo 14: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Então, o que significa esse lavar os pés? Seria uma expressão da atitude de servitude. É aquela atitude que nos move a servirmos as pessoas, a amarmos as pessoas. Dizem que o último degrau da liderança cristã é exatamente a liderança servil, e que quer dizer que o maior de todos os líderes não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Ser servido, controlar as pessoas, manipular as pessoas, oprimir as pessoas. Para fazer essas coisas nós não precisamos amor, mas para servir as pessoas precisamos amá-las. E tantas vezes por amá-las somos feridos, né? Então, Jesus nos deu uma grande demonstração de amor, nos trazendo cura, mesmo ele tendo sido profundamente ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas mazelas. E nós, como discípulos, devemos, no enfrentamento dos conflitos com os quais nos deparamos na vida e mesmo na igreja, devemos fazer que nem Jesus fez. Naquela noite, a Bíblia diz que ele tirou o seu manto, vestiu-se com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Então, aqui nós temos uma atitude que eu classificaria como uma atitude primordial no enfrentamento dos nossos conflitos de uma maneira construtiva, baseados naquele último grande exemplo de Jesus. Sempre que você entrar num conflito com uma atitude de servo, você estará demonstrando maturidade. Vimos aqueles estilos de liderança. Um tubarão, por exemplo, é uma pessoa sem maturidade emocional alguma. A tartaruga, igualmente. O ursinho, a mesma coisa, né? Nós precisamos entrar e sair dos nossos conflitos interpessoais sempre
de uma forma construtiva. Então eu deixo com vocês esta reflexão e esta grande dica. João capítulo 13 nos dá assim a chave para os relacionamentos e para a solução construtiva dos nossos conflitos. Amém? Foi um privilégio da parte de Deus poder servi-los com este estudo bíblico, com esta reflexão. Vamos sobreviver aos conflitos que precisamos enfrentar para crescermos como pessoas, para amadurecermos emocionalmente e espiritualmente. Que Deus te abençoe, receba o meu abraço, mas, sobretudo, o abraço fortalecedor, consolador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, em nome de Jesus.